Fala aí galera do primeiro ano, Ele Morou na área, seu professor de Química B. Muito bom, queridos. Nós precisamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ok? Na última aula nós vimos a respeito do fechamento de tabela periódica. Vimos tabela periódica, propriedades periódicas e agora nós estamos caminhando para o final do nosso livro 1A e vamos agora mudar totalmente de assunto, uma nova unidade sobre ligações químicas. Estamos no capítulo 7, que vai trabalhar a teoria ou regra do octeto e a ligação iônica. Eu quero que você preste atenção, tá certo? Nós vamos passar um exemplo aqui e aí no próximo vídeo a gente vai estar resolvendo exercícios, 5 questões a respeito de ligação iônica, que é o primeiro tipo de ligação química que nós temos, ok? É fundamental que você preste muita atenção como é que são formados os compostos iônicos e os compostos moleculares. Mas hoje a gente vai ver ligação iônica. Bom, para começo de conversa, o nosso assunto é sobre ligações químicas. A pergunta é, por que existem ligações químicas? Por que as reações químicas ocorrem? Nunca se perguntou isso? Por que o papel pega fogo, a gasolina pega fogo? Por que o ferro enferruja? Pois é, isso é uma reação química. Numa reação química nós temos a quebra de ligações químicas e a formação de novas ligações químicas. A pergunta que fica no ar é, por que átomos fazem ligações químicas? Qual a razão de átomos fazerem ligações químicas? Então vamos lá, vamos responder essa pergunta. O objetivo de nós fazermos ligação química que os átomos fazem ligação química é alcançar a estabilidade eletrônica. O que quer dizer isso, Mauro? Um certo número de elétrons na camada de valência. É interessante que nós temos atualmente catalogados 118 elementos químicos. Desses 118 elementos, nós temos uma família, a família lá do canto direito, família 8A, que é a família dos gases nobres. Esse nome nobre vem de nobreza. Você sabe que quando você estuda história geral, os nobres, os palácios, eles não se situavam no meio do povo. A palavra nobreza traz a ideia de isolamento, tá certo? Quando você vai na Europa visitar aqueles castelos maravilhosos, você percebe que os castelos estavam distantes, das cidades. Então a ideia de nobreza fala de isolamento, afastamento. Os gases nobres têm esse nome porque são átomos que não se ligam a outros átomos. Por quê? Porque eles apresentam estabilidade eletrônica. E essa estabilidade eletrônica, ela está relacionada a um certo número de elétrons na última camada. Lembra, quando nós demos aula de tabela periódica, nós falamos, olha, o número que acompanha a letra A é o número de elétrons na última camada. Família 1A, 1 elétron na última camada. Família 5A, 5 elétrons na última camada. Família 8A, 8 elétrons na última camada. Só que nós temos uma exceção. A exceção é o gás hélio. O hélio tem 2 elétrons apenas na camada K. Tá certo? Portanto, ele não tem 8 elétrons. Tá, mas ele é estável? Sim, ele é estável, porque a sua única camada está completa. Então, o que define gás nobre é camada de valência com 8 elétrons, ou seja, completa. No caso do hélio, camada K, que é a menor camada eletrônica que existe, completa com 2 elétrons. Então nós vamos ter basicamente 2 regras. A regra do dueto e a regra do octeto. O que é a regra do dueto? Nós não estamos trabalhando isso no capítulo 7, mas só para você ter noção. A regra do dueto, ela é seguida por alguns átomos, poucos na verdade, principalmente hidrogênio e lítio. O que é a regra do dueto? É você buscar ter 2 elétrons na camada K e ficar com isso eletronicamente igual ao hélio. Os demais elementos químicos tendem a adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre comum, hélio, 2 elétrons, mas o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio e o oganésio, que é o 118º elemento, esses elementos têm 8 elétrons na última camada.
Então, os demais elementos da tabela periódica, que não fazem parte da coluna dos gases nobres, tendem a atingir 8 elétrons na última camada. Tá certo? Qual o nome que nós damos para isso? Regra do octeto. Oct quer dizer 8. Então, na regra do octeto, os átomos buscam alcançar 8 elétrons na camada de valência. E com isso ficarem o quê? Eletronicamente estáveis, com a cara de um gás nobre. Beleza? Bom, quais são as maneiras que eu tenho de alcançar essa estabilidade? Existem basicamente 3 maneiras. Nós vamos estudar a primeira hoje, que é através da ligação iônica. Tá certo? Ligação iônica. Primeiramente, ocorre transferência de elétrons. O que é transferência? Transferência é mudança de lugar. Então, literalmente, os elétrons estão saindo de um átomo e indo para um outro átomo. Tá certo? Transferência de elétrons. Então, vai ter átomo que vai perder elétrons e vai ter átomo que vai ganhar elétrons. Aí você pode perguntar para mim, ué, mas por que alguém iria querer perder elétron? Nós vamos ver nos exercícios. O elemento, quando perde elétrons, ele acaba se estabilizando. Tá certo? Assim como tem elementos que, ao ganhar elétrons, se estabiliza também. Tudo vai depender de quantos elétrons ele já possui na camada de valência. Tá certo? Bom, se você pegar a nossa tabela periódica, ela apresenta basicamente 2 grupos de átomos. A grande maioria localizada mais para o lado esquerdo da tabela é a de metais, e mais para a direita nós temos os ametais, com exceção, logicamente, da última coluna, que é dos gases nobres. Então, basicamente, nós temos 2 tipos de elementos químicos, tá certo? Metais, a grande maioria, e ametais, uma minoria. Pois é, esses 2 elementos químicos, metais e ametais, é o nosso principal caso na ligação iônica, ok? Metal ligado a metal e metal ligado a hidrogênio. Então a palavra-chave na ligação química do tipo iônica é a presença de metal. Ou é metal com ametal ou metal com hidrogênio. Mas que tem que ter metal, tem que ter metal. Beleza? Tem uma exceçãozinha que a gente vai ver mais para frente, mas basicamente é isso. Muito bem. Então vamos fazer uma comparação entre metal e ametal. Tudo que o metal é, o ametal não é. Afinal de contas, essa partícula A no frente do nome quer dizer não. Então vamos lá. Primeiramente, vamos analisar a camada de valência. Os metais apresentam 1, 2 ou 3 elétrons no máximo na camada de valência. Família 1A, família 2A, alguns elementos da família 3A, todos os metais de transição, tá certo? Tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Já os ametais, eles apresentam 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. E aí, logicamente, aluno esperto, que é o teu caso, afinal de contas você é do Fleming, pode estar perguntando, 1, 2, 3, 5, 6, 7, cadê 4 elétrons? 4 elétrons na última camada é da família do carbono. Quem tem 4 elétrons na última camada não faz ligação iônica. Faz um outro tipo de ligação que a gente vai ver na próxima aula, que é a ligação covalente. Beleza? Muito bem. E 8 elétrons, logicamente, não aparece. Por quê? Porque 8 elétrons na última camada é gás nobre. Nobre, gente fina, não se mistura. Beleza? Muito bem. Quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, qual é a tendência natural? A tendência natural é perder elétrons. Tá? P de poucos elétrons, P de perde elétrons. Já quem tem um número grande de elétrons, na última camada, G de grande, G de ganha. Então quem tem 5, 6 ou 7 elétrons, tende a ganhar elétrons. Quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, tende a perder. Bom, quem perde elétrons se transforma em cátion, um íon positivo. P de perde, P de positivo, beleza? Quem
Adquire carga negativa é porque ganhou elétrons. G de ganhou, G de ganhativo. Nós chamamos de ânion. O que ocorre entre um cátion e o ânion? Atração eletrostática, ou seja, entre cargas opostas. Os opostos se atraem. Então nós vamos ter uma ligação eletrostática. Uma ligação entre cargas opostas, uma ligação forte, chamada de ligação iônica. Ok? Uma ligação difícil de romper. Ok? Bom, principais características dos compostos iônicos, de uma forma bem sucinta. Primeiramente, todos os compostos iônicos são sólidos, a 25 graus Celsius e um atm de pressão. E eles apresentam uma estrutura tridimensional microscópica pré-estabelecida, que nós chamamos de retículo cristalino. Tá certo? Ou seja, os sólidos iônicos não são amorfos. Você quer ver uma diferença nisso? Sabe aqueles vidros de copo comum? Garrafa de refrigerante? Se você quebra uma garrafa de vidro de refrigerante, cada pedaço de vidro tem um tamanho, tem um formato. Ou seja, não tem um formato pré-determinado. Ou seja, é um sólido amorfo, não tem forma. Agora, você já viu aquelas portas ou janelas de blindex? Quando elas estilhaçam, elas formam o quê? Pequenos cacos de formatos pré-definidos, simétricos. Aquilo ali é um chamado vidro temperado, ou seja, ali é um sólido cristalino, ok? Os compostos iônicos apresentam elevados pontos de fusão e elevados pontos de ebulição. Por que isso? Porque para eu derreter um sólido e passar para o estado líquido, eu preciso separar as partículas. Como as partículas estão agarradas por forças eletrostáticas, ou seja, cátion fortemente atraído por ânion, tá certo? Então, para eu separar, eu vou ter que aquecer muito. Então, elevados pontos de fusão. E depois, para ferver, elevados pontos de ebulição ainda. Beleza? Condutividade elétrica. Os compostos iônicos no estado sólido, os cátions estão agarrados aos ânions. Composto iônico no estado sólido é isolante elétrico. Enquanto que no estado líquido, as partículas, os cátions, estão separados dos ânions. Então nós temos mobilidade dos íons. Então composto iônico no estado líquido é condutor elétrico. Beleza? Vamos para um exemplo de como é que a gente monta as fórmulas dos compostos iônicos. O grande exemplo é do cloreto de sódio. Beleza? Também chamado popularmente de sal de cozinha. Nós temos o sódio, família 1A. Nós temos o cloro, família 7A. O que significa o sódio ser da família 1A? Quer dizer que ele tem um elétron na camada de valência. E quem tem um elétron na camada de valência, a tendência é perder elétrons. P de perde, P de positivo. Beleza? Cloro da família 7A, ou seja, tem 7 elétrons na camada de valência. Quem tem 7 elétrons na camada de valência, a tendência natural é ganhar o que falta para 8. Então, se eu já tenho 7 elétrons na camada de valência, eu ganho um elétron para completar o octeto. Beleza. Como é que eu monto a fórmula? Existe uma convenção internacional que é o seguinte: lado esquerdo, cátion, lado direito, ânion. Detalhe, olhar para os números das cargas. As cargas são opostas, senão nós não teríamos atração. Porém, você não olha para o sinal, você olha para os números, 1 e 1. Como 1 é igual a 1, você simplesmente junta os símbolos dos elementos químicos e nós temos, portanto, a fórmula final NaCl, que você vai aprender comigo ainda esse ano, chama-se cloreto de sódio. Ok, queridos? Então, essa é uma visão panorâmica a respeito de ligação iônica, tá certo? Também chamada de ligação eletrovalente. Próximo vídeo, nós vamos resolver 5 questões do livro 1A, do capítulo 7, para a gente fixar bem esse conteúdo. Então agora é hora de você pegar o material, começar a resolver os exercícios,
Lembre-se, nós temos gabarito no final para você conferir e qualquer dúvida, assista ao vídeo de resolução para você ficar fera nesse conteúdo. Fique ligado, El Moron vai, mas vai voltar.